estudantes da segunda série. Neste vídeo nós vamos falar sobre o atletismo paralímpico. Você conhece alguma regra do atletismo que foi modificada para que os para-atletas pudessem participar? Sabe como é que são as classificações desse atletismo paralímpico? Você sabia que existem classificações? Se a gente imaginar um atleta em que tem amputação no braço, em alguns locais tem várias pessoas de vários tipos de amputações. Como que elas são classificadas? Vamos ver. Então, resumindo, o atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Tem a versão feminina e masculina e também são realizados em pista, campo e rua. Professora, você não falou da deficiência auditiva. Por quê? Porque os surdos, eles têm as Paralimpíadas do Surdo, que a gente chama de Surdo-Olimpíadas. Tá? Então, é por isso que ele não se enquadra dentro do Paralímpico. Tá? Então, falando um pouquinho sobre as provas, a gente tem as provas de corrida, saltos, arremesso e lançamentos, e a pista aqui para vocês. Essa é uma pista de atletismo paralímpico. Então, aqui a gente tem o lançamento de disco e clube, né, o clube. Aqui, as corridas acontecem aqui na pista. Professora, mas está faltando raia, sim. É uma maneira bem simples, essa é para mostrar para vocês, só para vocês entenderem e localizarem os locais das provas. O arremesso de peso aqui no meio do campo, lançamento de dardo e salto em altura, tá? Aí o salto de distância e triplo lá naquela caixa de areia lá em cima. Provas de pista. Então, a gente pode dividir em provas de velocidade, meio fundo e fundo. O que isso significa? Velocidade são as provas de curta distância, meio fundo, média distância e fundo, longa distância. Nas de velocidade, a gente tem 100, 200, 400 metros e também as provas de revezamento, que é 4 por 400 e 4 por 100. E o que isso significa? São 4 pessoas, cada uma corre 400 ou, nesse caso, 100 metros. Meio fundo, 800 metros e 1.500 metros, e as provas de fundo, 5.000 metros e 10.000 metros. Todas essas provas, elas são realizadas na pista. Salto em distância, salto em altura e também o salto triplo. As provas de rua, a gente tem a maratona com 42.195 metros e meia maratona com 21 quilômetros. Aqui um atleta deficiente visual com o seu atleta guia. Provas de campo, arremesso de peso, dardo, lançamento de disco e clube, tá? Peso é aquela bola de ferro, de uma maneira bem simples. Lançamento de dardo é aquela que parece uma vara, né? A gente lança, né? E o lançamento de disco e clube, disco é esse aqui e o clube é esse aqui, que parece uma massa da ginástica. Então, essas são as provas de campo. As classes. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Então, quais são as classificações? As provas de pista, rua e salto em distância vão ser chamadas vão ter a letra T na frente, que significa track. Então, de T é algum número, T algum número, a deficiência, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, para a professora só ilustrar, T11 a 13, deficiências visuais. Professora, mas por que 11, 12, 13? Porque daí o grau de deficiência vai se enquadrar dentro desses números, tá? Quanto maior o comprometimento, você vai estar mais próximo desse número que é associado a você. Aí, deficiências intelectuais, paralisados, anões, membros inferiores, né, deficientes membros inferiores, superiores, atletas com cadeira de rodas e amputados. E as provas de campo, que são os arremessos, lançamentos e salto em altura, vão levar a letra F de field, tá? Então, a gente tem daí os deficientes visuais, intelectuais, paralisados cerebrais, anões, amputados e os atletas em cadeiras de rodas. Atletas guias são para os atletas deficientes visuais e nas provas de 5.000, 10.000 e maratona, eles podem ser auxiliados por até 2 atletas guias, eles podem trocar no meio do percurso. Uma informação legal é que os atletas guias também ganham medalhas. Antigamente não, mas agora ganham. Nesse vídeo nós falamos sobre o atletismo paralímpico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!